Graça e paz, minha amiga, meu amigo que acompanha a cada dia essa nossa meditação aqui neste nosso canal Boa Notícia, onde nós queremos que a nossa vida vá ganhando o sabor da palavra de Deus, o sabor do Santo Evangelho. Estamos concluindo esta nossa semana e nós a concluímos vendo Jesus hoje conversando com seus discípulos. Depois de ter enfrentado alguns momentos de séria tensão em um jantar no qual ele foi convidado, e as pessoas ficaram, principalmente o dono da casa, escandalizado porque Jesus não cumpria certos rituais. E foi a oportunidade de Jesus falar de Deus como aquele que vê o que é externo e o que é interno. E de a gente pensar juntamente com Jesus que nós podemos ter uma vida, digamos assim, espiritual, que pode ser artificial. Aparentemente, ela pode ser pensada e vista como uma vida no Espírito de Jesus. Há plantas que são artificiais que realmente elas nos confundem. A aparência total de que se fosse uma planta de verdade. Qual é a diferença? A diferença é interna. É que ela não tem vida, ela não tem seiva. Nós no credo professamos o credo de Niceia e Constantinopla, nos ajuda a entender qual é a ação do Espírito Santo. Diz-nos o credo que o Espírito Santo ele é Senhor e dá a vida. Portanto, é o Espírito Santo que garante a vida da fé, que garante a nossa relação e a nossa comunhão com Jesus e uns com os outros. Hoje Jesus continua falando para os seus discípulos e diz que eles precisam estar atentos para uma questão. Quando Lucas escreve o seu evangelho, a cidade de Jerusalém já tinha sido destruída, os cristãos viviam juntamente com os judeus momentos de perseguição e de sofrimento. E Lucas então aproveita para recordar essa palavra de Jesus que diz que para dar testemunho de Jesus, e testemunho aqui remete à palavra martírio, a gente conta mesmo é com a força do Espírito Santo. Quem vive uma vida na artificialidade não vai ter condição de dar testemunho na hora da dificuldade. Só o Espírito de Jesus pode nos ajudar a sermos fiéis nessa hora de dificuldade que se exige um testemunho realmente forte e eficaz. E Jesus diz que quem não se envergonhar dele diante dos homens, ele também não se envergonhará desta pessoa, diante do seu Pai, diante dos seus anjos. E alerta os seus discípulos que não fiquem preocupados com aquilo que eles devem dizer ou não dizer, porque vai ser o Espírito Santo que na hora da defesa vai inspirá-los, vai ajudá-los. Jesus disse, será o Espírito Santo que vos ensinará. Olha, nós estávamos esses dias olhando a prática e o ensino desses mestres da lei que ensinavam coisas rígidas aos seus discípulos, botava cargas pesadas que nem sequer com o dedo ajudavam a carregar. Nós aprendemos que o Espírito Santo é esse mestre interior. Hoje Jesus deixa muito bem claro isso, é ele quem vai nos ensinar. Mas como é que o Espírito Santo continua ensinando nos dias de hoje? Jesus deixa claro para nós que se é o Espírito quem vai inspirar os seus discípulos, isso quer dizer que o Espírito fala aos seus discípulos, à comunidade que é a igreja. O livro do Apocalipse, no capítulo 2, traz a chamada Carta às 7 Igrejas, e ali há uma espécie de refrão em que o autor do livro do Apocalipse repete sempre, quem tiver ouvidos, escute o que o Espírito diz à igreja. Portanto, o Espírito Santo é esse que atualiza a palavra de Jesus. É aquele que, por meio da igreja, faz com que a palavra de Jesus não seja uma palavra do passado, mas ela continue sendo uma palavra do presente, uma palavra para os dias de hoje. O Espírito Santo, portanto, é esse que atualiza as palavras de Jesus. Jesus mesmo diz isso no Evangelho de São João, que o Espírito Santo vai pegar daquilo que é dele e nos vai introduzir no seu mistério, vai nos fazer entender todas as coisas. O Espírito de Jesus é o Espírito da compreensão. Por isso Jesus diz que todo pecado
pode ser perdoado, menos esse pecado contra o Espírito Santo. Porque é justamente o Espírito Santo que continua falando por meio dos profetas. É o Espírito Santo que garante a profecia da igreja. E aí Jesus diz que pecar contra o Espírito Santo é uma blasfêmia. A palavra blasfêmia e a palavra profecia têm a mesma raiz. É um verbo grego, o verbo phemi, que significa falar, não é? A fama, por exemplo, vem da palavra, desse verbo phemi. E quando a gente fala de blasfêmia, a gente diz que é uma difamação. Vê aí a palavra fama dentro de difamação. É tirar a fama de alguém, é tirar a reputação de alguém. O pecado contra o Espírito Santo é, na verdade, o pecado contra a reputação do outro. É o pecado contra a verdade que o outro pode estar trazendo para o mundo e que é uma palavra de Deus para nós, porque se o homem é criado, o homem e a mulher, são criados por meio da palavra de Deus, você, eu, nós trazemos uma mensagem que é única de Deus para o mundo. Então essa nossa capacidade de escutar o outro na sua riqueza interior, naquilo que ele traz para o mundo, é assim que Deus continua atualizando a sua mensagem no mundo, por meio da igreja, por meio da ciência, por meio das pessoas. Então tudo aquilo que a gente faz de contrário ao dom que é o Espírito no outro, isso é um pecado contra o Espírito Santo. No fundo, é um pecado de fechamento e muitas vezes, por que não dizer mesmo, de inveja do outro. Mas nós também, pessoalmente, podemos pecar contra o Espírito Santo, como Jesus dizia ontem, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia é uma palavra que é técnica. Hipocrité, a gente lembrava ontem, era a máscara que o ator usava no teatro. Então o hipócrita é aquele que se mascara, portanto não olha para o seu rosto de verdade, não vê o seu verdadeiro rosto, não vê a sua face e não oferece a sua face como ela é, para que o mundo também veja a riqueza de Deus. É muito fácil a gente viver como cópias uns dos outros. Portanto, é um pecado contra o Espírito Santo viver como cópia. Viver sem a nossa autenticidade, querer viver a palavra que o outro traz para o mundo sem olhar a autenticidade de Deus que não se repete em cada um e cada um de nós. Isso é realmente algo, digamos assim, entre aspas, imperdoável. É imperdoável no sentido de dizer que a gente perde realmente a chance de ser original, perde a chance de contribuir com o mundo. Portanto, vamos no dia de hoje pedir a Deus essa graça, a graça de vivermos a nossa originalidade e, vivendo a nossa originalidade, comunicar algo que seja pessoal ao mundo, mas pessoal enquanto vindo de Deus e passa através da nossa pessoa para que o mundo seja enriquecido. Que Deus nos dê também a graça de escutar o que o Espírito nos diz, através da igreja, através dos irmãos, através das irmãs, através da sua originalidade, do seu ser irrepetível em todas as suas obras. E você que acompanhou até aqui esse nosso vídeo, deixa o seu like, deixa o seu gostei. Muito obrigado por ter me escutado. E se você está inscrito nesse canal, muito obrigado. Se ainda não está, se inscreva. E se já está inscrito, convida mais alguém para vir fazer parte desta família.